Professor Marcelo, boa noite. Fábio Mendes, da TV Tribuna, pergunta que mais uma vez vimos o time do Santa Cruz apresentar dificuldade para criar jogadas no meio de campo por conta de erros de passe em excesso. Isso é algo que lhe preocupa? O que fazer para corrigir esse problema no quadrangular decisivo? Realmente foi um dos problemas que nós enfrentamos hoje, em alguns momentos. Talvez um dos motivos disso ter acontecido foi a nossa posse de bola, o fato da gente ter tido mais o controle do jogo. Mesmo assim, tivemos um número alto de erros que impossibilitou a gente transformar essa superioridade em chances de gol. Apesar disso tudo, ainda tivemos oportunidades, mas não foram o bastante para que a gente pudesse fazer o nosso gol, para que a gente abrisse uma vantagem e tivesse uma tranquilidade maior. Então, realmente, é uma situação que precisa ser consertada, não só para o quadrangular final, mas também já para a próxima partida. É importante que a gente acerte nos treinamentos, com conversa, porque o nosso time tem qualidade, são jogadores que são experientes, qualificados para que a gente tenha confiança para fazer o nosso jogo, que é um jogo de tentativa de imposição e para isso a gente precisa ter o acerto do passe, que é fundamental dentro da nossa maneira de jogar. Diego Borges, do NE45, Tassis Michel, da Transamérica, João Vitor, da Rádio Jornal. Santa Cruz emendou 2 jogos seguidos pela primeira vez no ano com derrotas. Isso preocupa para a sequência da competição? O senhor acha que isso representa uma perda de concentração ou ansiedade para a próxima fase? Não preocupa para a sequência, preocupa hoje. A partir do momento que a gente perde o segundo jogo seguido e esse time ele não foi montado, ele não foi formado para perder 2 jogos seguidos. É lógico que existe um relaxamento depois da classificação, depois da definição do primeiro lugar, e isso faz com que os jogos tenham uma característica diferente. Mas hoje, ao contrário do jogo do Manaus, a gente teve uma atuação melhor, teve um controle melhor do jogo, dominava a equipe adversária quando sofremos o gol. No segundo tempo a gente teve um domínio total, jogamos no campo do adversário, mas é lógico que erros existiram e esses erros nos custaram a derrota. Então a gente precisa trabalhar em cima disso. 2 derrotas seguidas me incomodam sim, mas incomodam muito nesse momento. E eu tenho certeza que a partir do momento que a gente volte a jogar jogos importantes e decisivos, o grau de concentração vai ser outro e a gente vai voltar a jogar no nosso melhor nível. Vitor Pereira, da CBN, diz que mesmo depois de um primeiro tempo sem tanta efetividade e o início do segundo também sem muita inspiração, por que as primeiras mudanças só aconteceram aos 20 do segundo? Porque eu não vi o jogo dessa maneira. Acho que a gente criou, eu acho que a gente teve a posse de bola, fomos melhores que o adversário. Eu tinha por ideia deixar o time que começou o mais tempo possível em campo, porque é um time que eu entendo próximo do ideal para a próxima fase. Então a ideia era realmente essa, entendendo que a gente tinha um domínio do jogo e que havia esse objetivo dentro dessa partida de dar um ritmo e entrosamento a essa equipe. Ela permaneceu em campo até o momento que eu achei que alguns jogadores começaram a cansar e as substituições foram muito mais para que a gente tivesse uma intensidade maior, que a gente mantivesse um ritmo que eu entendia que começava a cair naquele momento. Iranildo Silva, da Rádio Clube, diz que o Santa errou muitos passes hoje e faltou poder ofensivo. Qual a sua nota de 0 a 10 para o time hoje? Realmente errou passes, realmente se não fizemos gol faltou poder ofensivo, tivemos algumas qualidades. Com a derrota é difícil você dar nota, eu não gosto de dar nota ao time, mas ficou abaixo de uma média
que a gente apresentou durante todo o campeonato, muito abaixo da nossa possibilidade. E isso nos custou o resultado e é isso que é importante na próxima fase, né? A gente viu nessas últimas 2 rodadas 2 derrotas com características diferentes, mas essa análise na próxima rodada ela tem uma importância pequena porque o resultado é o mais importante. Então precisamos voltar a vencer, precisamos corrigir erros que aconteceram novamente. Eu acho que essa lição que é importante se tirar, né, num momento como esse de uma derrota como a de hoje. Alexandre Ricardo da Coralnet, o que mais lhe tem de preocupado, o aspecto coletivo ou individual? Não, na verdade não existe essa preocupação, né? A preocupação é voltar novamente o foco, a cabeça e a concentração para as vitórias, né? Esse time atingiu uma pontuação espetacular dentro da competição, muito rapidamente, conquistou a sua classificação, foi buscar o primeiro lugar do grupo, né, que nos dá uma pequena vantagem na próxima fase em termos de tabela, mas a gente sabe que zera tudo e da mesma maneira que haviam os questionamentos com relação ao fato da gente estar muito bem e a fase decisiva zerar e começar todo mundo igual. Eu acho que nesse momento também não preocupa nesse sentido as 2 derrotas, porque vai zerar tudo e a gente sabe que os jogos serão muito mais duros, muito mais difíceis do que todos que nós enfrentamos nessa fase. Então, com certeza, o nosso nível de concentração, de intensidade vai subir também e a gente vai jogar novamente o nosso melhor jogo. Gilson Fernandes, da Rádio Guarani, fala justamente sobre essa primeira colocação, independentemente dos resultados que aconteceram, e ainda tem um jogo contra o Ferroviário. Se o senhor já vem estudando as equipes do Grupo B, e que possa ser que cruze o nosso caminho. Já faz uns 2 finais de semana, umas 2 semanas que eu comecei a observar os adversários do outro grupo. Ainda existe uma indefinição com relação ao posicionamento, quais seriam os adversários, mas a gente tem sim avaliado todos que têm possibilidade de nos enfrentar, né? E o simples fato da gente pensar nisso já é um exemplo de como a concentração pode ter se perdido nesse momento, nesses jogos do campeonato, porque todo mundo começou a falar a partir do momento que Santa Cruz classificou na fase decisiva, no quadrangular, né, no mês de dezembro, enfim. Situações que com certeza entraram na cabeça dos nossos jogadores e fizeram com que eles também começassem a pensar num momento à frente e se desligassem um pouco desses jogos que nós temos para completar essa fase. Tenho certeza que isso vai ser corrigido, né, de imediato. O jogo contra o Ferroviário a gente já vai estar concentrado novamente, preparado novamente e buscando uma vitória que é importante para entrar na fase final com um astral, com uma confiança maior. Eu acho que isso tudo pode nos trazer benefícios a partir do momento que a gente começar a decidir o campeonato. Muito obrigado.